Alô galera, paz do Senhor, tudo bem com você? Deixar uma reflexão agora para a sua vida. Estou com a Bíblia aqui em mãos. Evangelho de Lucas, capítulo 20, versículo 41, 42, 43 e 44. Cristo, o filho de Davi, é a epígrafe. E ele lhes disse: como dizem que o Cristo é o filho de Davi? Visto como mesmo Davi diz no livro dos Salmos: disse o Senhor ao meu Senhor: assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos por escabelos dos teus pés. E Davi lhe chama Senhor, como é ele seu filho. Essa passagem aqui é interessante, amados, e Jesus protesta em forma de pergunta aos saduceus, porque eles o chamava de filho de Davi. O título filho de Davi, como muitos outros títulos que Jesus ganhou na sua trajetória, são títulos referentes ao seu ministério profético. A maioria dos títulos, como filho do homem, mestre, entre outros, estavam inseridos no bojo do Antigo Testamento. Mas esse em particular, filho de Davi, fazia alusão ao seu ministério como rei de Israel. Ele que fora profetizada, inclusive por Davi, uma promessa que Deus fez a Davi, que não faltaria sucessor para sentar no seu trono, e que o seu trono seria sempre eterno, fazendo referência ao reinado do Messias, que viria da linhagem de Davi. Então chamar Jesus de filho de Davi não está incorreto, não está errado. Fazer alusão a esse reino que não teria fim. Ele deveria ter vindo da linhagem de Davi, quando você vê na genealogia dele nos começos dos evangelhos, tanto de Mateus quanto de Lucas. Só que ele protesta: por que vocês me chamam filho de Davi? Se o próprio Davi, no livro de Salmos, chamou-lhe de Senhor. Engraçado que ele faz isso, ele faz essa pergunta no finalzinho do seu ministério, não antes. Queria frisar que é o momento que ele faz esse protesto. Ele poderia ter feito isso no começo, mas ele faz isso no final, porque ele entende que para ele ser ouvido, mesmo sendo o Deus do Criador, o Deus encarnado que deveria vir à Terra, ou prometido para Israel e para as nações, ele entende que ele precisava primeiro conquistar, para depois ter voz para protestar. Então ele primeiro conquista, primeiro ele demonstra toda a sua missão, as suas obras, ganha um grande nome entre o contexto ali religioso, para depois fazer essa pergunta para os saduceus. Perceba que ele ouviu várias vezes esse nome. Bem dizer, a maioria que chamava Jesus filho de Davi era do povão, nem tanto os fariseus, porque chamar Jesus filho de Davi era reconhecer a sua linhagem messiânica. E aqui ele protesta, mas ele não protesta no começo, ele protesta no fim, porque ele entende que as suas obras daria peso à sua palavra. Então, no final do seu ministério, então ele faz essa pergunta. Aprenda com essa didática de Jesus. Primeiro, crie uma história, crie lastros, deixe o tempo falar por você, deixe as suas obras falar por você, para mais tarde, lá na frente, você falar ou protestar ou dizer alguma coisa em referência à sua própria vida ou o evangelho. Primeiro você cria uma história, para depois você ter direito de voz, porque você só será ouvido se primeiro você tiver uma história. Foi isso que Jesus quis fazer e nos ensinar aqui nesse texto de Lucas capítulo de número 20, a partir do versículo 41. Deus abençoe sua vida.